Olá, queridos! Estamos começando aqui mais um Publicast. E como de costume, quero convidar você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que será oferecido pelo Publicast, ok? Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, assim vai entregar para mais pessoas. Conto com você, tá bom? Vai lá, clica no botão e seja nosso seguidor aí. Deus abençoe a todos. E hoje nós temos aí o privilégio de receber mais uma vez aqui em nossos estúdios nosso amigo e irmão em Cristo. Ele é palestrante, pregador, teólogo, doutor, mestre. É aquele que desenha as escrituras, sabe? Eu acho que ele que é um dos 40 escritores da Bíblia Sagrada. Será? É ou não é? Será? O que você acha, meu sócio? Eu também acho. Hã? Se não tava no mínimo, ele tava com o Septuaginta lá também escrevendo. Com certeza. Alguma né? participação ele teve direto. Então o Baruch lá estava escrevendo, lá, ajudando. Eu ainda me lembro do que o pastor Giovanni falou no primeiro encontro que nós tivemos. Só podia repetir aí, que ficou tatuado no meu coração, meu pastor. Tá bom, então eu vou repetir aqui, volta um pouquinho a câmera para mim, vou repetir aqui agora. Olha só, querido. Eu já vi muitas pessoas pregarem, mas da forma que ele conduz, ele pega, parece que ele vai desenrolando, desbrochando assim a rosa de uma maneira magnífica, porque ele consegue desenhar a palavra do Senhor, sim, você consegue viajar nas escrituras de uma forma extraordinária. Tira a minha história, parece que eu faço parte daquela história, sabe? Somente Paulo Gandra para poder fazer isso conosco. Deus abençoe, seja bem-vindo, querido, Obrigado. nos estúdios. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Amém. Evangelista Leandro, pastor Giovanni, é sempre muito bom revê-los e poder participar aqui do Publicast, e me sinto muito honrado em estar aqui com vocês, tá bom? Prazer é todo nosso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Obrigado, né? Como obrigado, sempre. Obrigado. Não posso deixar de falar que aqui ao meu lado esquerdo do coração, pensa no amigo, no irmão. Hã? Gente boníssima. E eu Meu deixei sócio. ele... Olha o sorriso dele. Não, ele é gente boníssima. Eu deixei ele bem desconfigurado, que eu fiquei pedindo nos cortes da primeira vez. Não, Mas- eu sou muito bem treinado nisso. Eu sou muito bem E treinado, ele sou não? de bom grato, e assim, me recepcionou muito bem, me atendeu muito bem. Deus te abençoe. Amém. Eu desejo que o Senhor prossiga lhe abençoando e você sempre com essa aliança formidável. Eu desejo Amém. que o Publicast se torne cada vez mais conhecido, seguido, sobretudo assistido. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu saí de casa hoje, confesso diante de Deus, que eu vi um vídeo do senhor no Instagram e eu falei, ele podia vir com aquele blazer. É claro, porque ele ficou muito bonito, Deixa rapaz. eu Ele contar tá então. bonitão. Você não é a primeira Sua pessoa esposa que não é fala... ciumenta, não, né? Não, pode ter certeza que não. Mas olha só, pastor Giovanni, deixa eu contar a história desse blazer. O senhor não é a primeira pessoa que fala desse blazer. E eu acho, na minha humilde opinião e concepção, que no Brasil não tem um corte como o desse blazer. A verdade é que eu estava pregando no sul do nosso estado, em um congresso, e tinha um vereador, inclusive, hoje ele não é mais vereador, mas é esposo de uma grande pregadora, o nome dele é Marcos, a quem carinhosamente nós tratamos e chamamos de Marquinhos, e eu estava pregando nessa igreja. Eu preguei sexta, preguei sábado e preguei domingo. Os 3 cultos foram, assim, inacreditáveis, indescritíveis, mas o culto do sábado foi surreal, Foi algo, assim, muito estrondoso, tanto para a igreja quanto para mim, no tocante ao ministério que Jesus me deu. E o vereador, que até então estava exercendo o seu mandato, o irmão Marcos, uma pessoa magnífica, pessoa boníssima, além de me tratar muito bem, me recepcionou muito bem, estava pregando na Assembleia de Deus, e ele estava com esse blazer. Aí ele estava chorando e dominado pelo Espírito Santo, Glória a Deus. Eu não sei se ele agiu no momento de emoção, não sei se foi com a razão ou com o sentimento. Ele tirou o blazer, jogou em mim, e quando ele jogou, ele falou assim, se couber em você, é seu, chorando. E oferindo palavras como essa, eu nunca vi e também nunca ouvi uma mensagem como essa. Quando eu recebi esse blazer, falei, Jesus, se eu tiver magro, me engorde.
Se eu estiver gordinho, me emagreça. Mas eu quero esse blazer. Foi a conta de vestir. Glória a Deus. Ele nunca ficou nem tão justo e nunca ficou tão largo. Ele ficou certinho. Daquele dia em diante, eu trouxe ele, passei a usá-lo só em ocasiões especiais, que eu gosto muito, não vou desfazer dele, porque é um presente. Já tem muitos anos que eu tenho. E acabou que eu fiquei amigo dessa família. E a esposa do irmão Marcos, além de ser uma grande pregadora, uma pregadora assim, conheci poucas mulheres que pregam como ela também era dona, não sei se ainda é, voltei lá algumas vezes, mas me distanciei pelo fato de quando me convidaram não ter agenda, ela era dona de uma loja que fornecia vestidos para noivas que iriam casar. Aí um dia ela me levou na loja, tinha um tanto de colete. Ela, Gandra, pega os coletes que você quiser. E eu peguei muito, acabou que eu fiquei amigo. E essa é a história desse blazer aqui. Um blazer bonito, diferente, né? Tá ela bonitão. falou comigo que o corte é italiano. Italiano, Eu ó. nunca- Tá vendo? E é para ocasiões especiais. Hein? Estou Como me sentindo essa que é importante essa Glória a hoje. Deus. Essa Honrados. amiga. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, amigo. Obrigado. viu? Pode descontrair mesmo, mas de fato o senhor é muito bonito Oh, mesmo. meu Deus. Homem de Deus, que Deus abençoe em nome de Obrigado. Jesus. Que a esposa não venha ficar com ciúmes aí. Não, é Rejane. não, fica, não, Rejane não. é uma pessoa diferente, uma pessoa amável. Está comigo há muitos anos. Fique tranquilo. que Aproveita e já manda um abraço e um beijo, tá assistindo. Eu quero mandar um abraço e um beijo para Rejane, minha esposa, para os meus filhos, Ravi Gandra, Carlos Gandra, e são tudo, e o presente que Deus me deu, essa é a verdade. Eu me furto de florear as minhas palavras e vou me conter só nessas, são presentes de Deus na minha vida. Só Deus sabe como eu precisava disso em algum momento da minha caminhada. Glória a Deus. Amém, querido. Paulo Gandra, seu nome é diferente. Gandra. É só o nome, Vem né? de onde? Na verdade, é uma junção, né? Paulo Henrique é de natureza, de ventre, né? Meu nome é Paulo Henrique Serafim. Só que como eu não tive paternidade, em qualquer documento meu não existe nome de pai ou de paternidade, logo que eu casei, o pai da Rejane resolveu me presentear. Eu tive que mexer em todos os meus documentos só para me engrangear, porque meu nome era muito resumido, né? Sim. Aí meu nome hoje é Paulo Henrique Serafim Gandra. Devo isso à minha esposa, a irmã Rejane. E que mudou, assim. Eu, por bondade divina, consegui fazer com que o rompante na família deles existisse, através do nome do ministério que Jesus me deu. E, consequentemente, eu granjeei um nome e meu nome parou de ser resumido, porque a pior coisa que tinha quando eu ia dar meu documento em algum lugar e assim, o meu nome desse tamanhozinho, procurava o nome de pai, ainda não tenho, mas é um presente que eu ganhei há 20 anos atrás. Eu já vi muitas pessoas não terem o nome de pai, mas de mãe, somente eu. É Eu não tenho o mesmo? nome da minha mãe, ou seja, de onde eu vim, de onde eu nasci. Mas do meu pai. Quem é sua árvore genealógica? Exatamente. Meu Jesus. Então, São histórias que histórias. nós carregamos, né, rapaz? Exatamente, querido. E hoje estamos aqui, queremos falar de um assunto polêmico Meu que Deus. está aí nas redes sociais. As pessoas já estão com essa frase. Tinha que polemizar logo no meu dia. As pessoas estão com essa frase aí. Se eu falar aqui The King, The Power, as pessoas já conhecem, tá bom? Mas eu quero ler um texto, Sim. tá bom? Um texto em 2 Timóteo, capítulo 4. Você que está em casa, é um texto bastante conhecido. Vamos ler versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim, para que nós possamos dar seguimento Sim. ao nosso bate-papo. Paulo falando para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vida e no seu reino. Que pregues a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorta-te com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Uau. Nós vimos aqui neste texto, Paulo exortando a Timóteo, dando aí o feedback no fim do seu ministério. É interessante que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos
As pessoas colocam aí os memes, as pregações, os cortes, falando de falsos profetas. O senhor que já é um pregador já de experiência, está nesse ramo há tempos, como que o senhor se vê hoje, nessa geração, assistindo esses cortes, esses memes, The King, The Power? Como que o senhor sente, como que o senhor vê o evangelho de hoje, está sendo ministrado? Olha só, pastor Giovanni, Leandro, antes de, e aqueles que daqui a pouco vão nos assistir, antes de entrar neste cenário, eu tenho dito em alguns lugares e para algumas poucas pessoas que são conhecidos, que algumas igrejas deram palco para palhaços e entregaram o seu público aos mentirosos e emprestaram o púlpito aos verdadeiros, como é que eu posso dizer, ladrões de mensagens. A nossa geração não tem e não vela por conteúdo. Hoje, se você conversar com os pregadores que estão chegando, eu tenho 36 anos de idade, todavia eu não prego. Hoje, eu não sou um pregador de hoje. Eu venho construindo uma história desde tenra idade, nascido, criado na Assembleia de Deus. Mas diante disso, todos os pregadores de hoje, com raríssimas exceções, o desejo deles são deslancharem nas redes sociais. Sim. Porque o que dá palco, plateia, a princípio, nos dias atuais, século XXI, é as redes sociais, pelo fato de ser o maior veículo de comunicação. Sim. Mas se nós formos analisar a carta de Paulo a Timóteo, independente de ser a primeira ou a segunda, ambas acompanhadas da carta de Tito, ou a carta a Tito, são cartas pastorais. Todavia, diante desse cenário que Paulo está pregando em escrita, Paulo está falando para o seu tempo, porque ele era um dos combatentes aos gnósticos, que tinha uma teologia e uma filosofia contra a pessoa de Cristo, falando sempre da emanação, póstumo aos seus dias e até os dias atuais. Mas tem um detalhe que eu queria pensar aqui. A carta de Paulo é tão atual que qualquer leigo, qualquer neófito que lê-la e fazer uma comparação aos nossos dias, eu vou ser bem sincero, pastor Giovanni, eu acho que em uma escala de 100, só uns 20% de pregadores estariam fora da exortação de Paulo a Timóteo. Todos os outros, 80%, estaria dentro disso aí. Porque a mensagem genuína, a mensagem bíblica, cristocêntrica, ela não ganha os aplausos. Dificilmente você vai ver um pregador deslanchar nas redes sociais, sendo ele bíblico, se ele não tiver boas pessoas por trás. Por ele só, ele vai ter uma dificuldade de ter seguidores. Sim. O que traz a emoção, a efusão, essa vontade de querer conhecer, é exatamente isso aí. É brincar com as línguas estranhas, é revelar um CPF, apresentar uma identidade. Mas olha que coisa interessante, esta é a última carta que Paulo está escrevendo. Ele está prestes a ser morto, ser decapitado, mas ele está enfatizando para Timóteo, que é um pregador em fase de crescimento, é um obreiro sendo construído por Paulo e por seus ensinamentos. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje enquanto pregador é ver tais pessoas se deslancharem e pessoas que são bíblicas terem essa dificuldade. Mas eu tenho um alento de Cristo. Eu, assim, acho que todos os pregadores bíblicos têm. Naquele grande dia, nós vamos literalmente conhecer homens e meninos. Como eu disse, as crianças estão granjeando os públicos e os púlpitos dos nossos dias. Deus. Se você quiser acabar com uma teologia concisa, entregue um microfone a uma criança. E na falta de conteúdo, o que ele vai fazer? Ou ela vai fazer? Isso aí. Falar sobre um CPF, sobre a identidade. Ah, Paulo Gandra, você não acredita em revelação? Pelo contrário. Eu acredito em revelação e revelações profundas. As da Bíblia, que, para mim, é o marco de toda a história cristã. E aqueles que são, de fato, usados por Deus.
Mas como que Deus, dentro de um culto de 2 horas, vai revelar todo mundo, gente, se a Bíblia não foi aberta? Eu posso fazer até uma brincadeira aqui, e pode sair como cômico, num púlpito e num público como esse. Jogue a Bíblia aberta e veja o que vai acontecer. Entregue a Bíblia para essas pessoas. Peça para dissecar um texto, introduzir um texto, falar teologicamente sobre uma carta. Não tem conteúdo. E daqui a pouco nós vamos entrar naquela questão que eu lhe falei, dos desejos e os pedidos de Paulo, que são literalmente oposto de todos os desejos dos dias atuais. Então, assim, eu penso que está cada vez mais difícil você encontrar pessoas bíblicas, pessoas que têm conteúdo, que estudam para isso. Glória a Deus. E Paulo, ele falou aqui para Timóteo, porque é algo que dói na gente, o que está acontecendo hoje. As pessoas estão dando ouvido a fábulas, histórias, calostinhas. Como o senhor mesmo falou sobre Bíblia. Eles não querem ouvir Bíblia. Não. Porque a Bíblia vai confrontá-los. O que a Bíblia faz, Giovanni e Leandro? A Bíblia pega o velho homem e o destrói literalmente. E hoje, na atualidade, com essa, entre aspas, demora da vinda de Cristo, porque nós crescemos ouvindo que ele estava voltando, os discípulos pregavam a sua volta para os seus dias. Então essa demora fez o quê? Fez com que o ser humano ficasse numa zona de conforto. Se o ser humano está numa zona de conforto, o quanto mais está o pregador. Quem é que não tem problema hoje, Giovanni? Se eu entregasse um papel, uma caneta, tanto na sua mão quanto na sua mão, ou em minhas mãos, e fosse colocado pontos para nós colocarmos os nossos problemas, independente de ser as nossas mazelas, o nosso dia a dia, todos nós temos problemas. Como que eu chego numa igreja e falo assim, Deus está cuidando daquele problema seu lá, de forma aleatória? Mas todo mundo tem problema. Sim, sim. Fica muito subjetivo, né? Subjetivo, artificial. Porém, quem não tem contato com a Bíblia diariamente é levado por essas coisas. Eu não os culpo. As ovelhas que estão ouvindo, eu não as culpo. E se posso falar isso, eu acho que a culpa maior é de quem convidou e do convidado. Exatamente. São os dois que prestarão contas terríveis diante de Deus no tribunal. Porque quem convidou não quer um pregador da palavra. Não quer. Ele quer alguém que vai trazer entretenimento para o seu público. Né? Verdade. E acaba virando, assim, alguns memes, pegando as pessoas, propagando isso, porque, assim, isso não está em questão aqui, né? Quem propaga, quem dá engajamento a essa história, mas o que está em questão aqui é como o evangelho está sendo minuciado, Deturpado, né? Deturpado. Aí eu falei da igreja, de quem entrega o público, o púlpito, a casa como todo. Mas, todavia, as redes sociais deram exatamente o que nós chamamos de like, engajamento para essas pessoas. Sim. Se não tivesse, me ajude aqui, se não tivesse redes sociais hoje, alguns destes profetas estariam em evidência? Não, de forma alguma. Eles, assim, com muita humildade, esses profetas estariam em evidências? Não estariam. E eu não tenho dúvida que não estariam. É só você entrar nas redes sociais hoje que você vai ver que a maioria deles propaga um evangelho fácil, um evangelho sem sofrimento, um evangelho de luxo. Um dia desse eu entrei no Instagram, gente, eu fiquei humilhado. Eu acompanhei ao longo de alguns dias os stories de um desses camaradas que tem por aí, e eu fiquei impressionado. Que vida tranquila, que situação financeira equilibrada, que casa, que carro. Isso é inveja? Não. Mas é exatamente o oposto de tudo aquilo que a Bíblia vem criando dentro de mim como uma pessoa chamada. Aí nós vamos pegar, eu não vou sair dele, vamos falar só de Paulo. Vamos pegar Paulo. Paulo disse assim, eu fui dado como morto inúmeras vezes. Meu Deus. Tive a minha cabeça machucada inúmeras vezes. Escrevendo a carta aos Colossos, ele tinha um problema de visão, ou pelo menos assim alguns pensam, que ele disse assim, se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Estava indo para Roma, o navio que ele estava indo foi tomado por um vento muito forte, o navio destroçou. Ele disse assim, nós chegamos em pedaços na ilha de Malta, mas inteiro, pedaços do navio. Sim. Quando chegou lá, para ficar pior, ele disse que estava chovendo,
E quando ele pediu para acender uma fogueira para se esquentar, apareceu uma serpente e o picou. Quando ele chega em Roma para ser julgado, ninguém das igrejas que ele abriu estava presente para ajudá-lo. Aí ele ainda é tão convincente e ao mesmo tempo tão eficiente o ministério que ele disse assim, ó, mesmo passando por todas essas coisas, eu cheguei a uma conclusão, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada pode me separar do amor de Cristo. Aleluia. Então, assim, é totalmente diferente. Ah, Gandra, mas nós estamos no século XXI. As coisas mudaram. As coisas mudaram. O chamado, não. O chamado, eu duvido de alguém que não carrega cicatrizes profundas e dizem ser chamados por Deus. E eu não estou falando de percas que alguns têm constantemente. Eu estou falando de coisas na alma, no espírito, na carne, literalmente. Paulo tem mais um exemplo. Ele disse assim, por causa de tudo que eu recebi, foi me dado um espinho na carne. E eu clamei ele e ele disse, a minha graça te basta. Então, assim, é bem complicado o cenário que nós estamos vivendo no que tange o evangelho. Muito estranho, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. E a própria Bíblia diz de como foi propagado quando Jesus ele chega para a mulher samaritana, ele revela a ela, trata a ferida, Sim. ela sai de lá curada e propagando o evangelho. Vamos pensar em uma coisa aqui, antes de darmos continuidade. Quando Cristo encontrou-se com João Batista, fora batizado por ele, o Espírito desceu. Você se lembra um póstumo a esse cenário que aconteceu? Está escrito assim, ó, e o Espírito Deserto. o levou para o deserto. Não, peraí. O próprio, depois de chamado, escolhido, recebeu o Espírito fez o que com ele? O levou para o deserto. Quando ele chegou lá, ele estava em jejum, já ao longo de 40 dias. E o que acontece póstumo isso aí? Quem aparece lá? Satanás. Em todos os 3 episódios, isso aqui vale até um corte, em todos os 3 episódios, eu não vi Jesus expulsar Satanás orando. Eu não vi Jesus mandar Satanás embora com seu testemunho. Eu não vi Jesus mandar Satanás embora com CPF, com a identidade, com a visão. Ele disse assim, está escrito. Está escrito. Glória a Deus. Palavra, palavra. Todas as vezes que Jesus tinha oportunidade de pregar, palavra. Em todos os momentos que a multidão estava presente, palavra. Todas as vezes que os discípulos tinham oportunidade, palavra. Todas as vezes que Paulo tinha oportunidade, palavra. Então, se a igreja primitiva fora construída com palavra, o mínimo que nós deveríamos fazer é respeitar essa historicidade. Aleluia. Concorda? Muito, Verdade. plenamente. Concordamos plenamente. Porque, infelizmente, hoje, pregar a verdade ela confronta. Sim. Né? Ela transforma o homem de dentro para fora e faz ele uma nova criatura. Então, o senhor falou aí sobre um contexto de bens, de finanças, pessoas bem-sucedidas, pessoas sendo amadas. Pelo Sim. contrário, o evangelho não falou isso. Né? No mundo... Quando forem odiados, e eu quero deixar claro aqui, vale a pena reiterar, que em momento nenhum eu disse que o homem de Deus não pode ser bem-sucedido. Sim, sim, claro. Mas só que o glamour que eles colocam dentro de um chamado, do jeito que floreia um chamado, é estranho. É estranho. Amigos, é coisa assim, eu fico estupefato quando eu acompanho ou abro as redes sociais de alguns homens que se dizem homens de Deus. É literalmente estranho. Eu fico pensando assim, mas e aquilo que Paulo disse que carregava no corpo as marcas do evangelho e a perseguição? Mas aí eu tenho um critério comigo. Por que o evangelho no Brasil é fácil assim? Porque nós não temos uma perseguição como outros países exercem contra a igreja. Sim. Onde algumas igrejas têm que viver escondidas. Estava estudando há poucos dias sobre alguns lugares que o evangelho não pode ter acesso. A China, dos dias de Yun, aquele autor que escreveu O Homem do Céu, que tinham que ele viver nas igrejas domésticas, porque não podia abrir templos. Estava vendo agora no Paquistão, onde algumas igrejas precisam ser escondidas para
sobreviverem, a nossa perseguição hoje, no Brasil, é ideológica. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, se você não parar de falar de Cristo ou de frequentar essa igreja, você morrerá. É por isso que o evangelho aqui é tão banalizado. Light, a palavra certa. Light, frio. O evangelho frívolo. Para alguns, ainda tem os remanescentes. Sim. E é esta geração que nós esperamos, né? Amém. Que se levante pregando a palavra mesmo, Sim. sem medo, sem temor, ir para as ruas. Eu sou de uma época, Paulo Gantra, que nós ministrávamos domingo na escola bíblica dominical e depois da escola bíblica dominical ia para a praça. Evangelismo, culto a Leandro livre, e Giovanni, há quanto tempo vocês não verem isso? muito tempo. E quem faz esses trabalhos nos dias atuais é sempre aquelas igrejas que têm raízes lá de trás. Não, você vê até o mesmo formato, né? A caixinha na As praça. mesmas coisas. Sem aquela gigantesca estrutura de som, iluminação, fumaça, toda aquela Melhorou coisa. um pouquinho. Não é questão assim de desprezar isso, Sim, né? desenho, sim, eu Não é entendi. exatamente desprezar nada disso, mas aquilo que é a primazia, que não é difícil de se fazer. Você não precisa de recursos. Eu lembro que um tempo atrás a gente pregava na praça com megafone. A voz daquilo é horrível. Você fica parecendo um vendedor de ovo. Mas assim, a questão não é a performance e o jeito que vai aparecer. A questão é como que quem precisa ouvir o evangelho vai receber. Isso e a gente acontecia. ficava gritando, cara, na praça. E esses cultos aconteciam aos domingos à tarde. Você se Sim. lembra? Raramente sábado à noite. E vocês se lembram como era o culto na igreja domingo à noite? Que alegria. Todo mundo feliz. Por quê? Porque algumas pessoas vieram. Talvez as pessoas vinham e nem levantavam a mão, nem aceitavam a Cristo, pelo menos de imediato. Mas você ficava feliz, não deu certo. Então o evangelho hoje está muito banalizado, sem falar nos valores exorbitantes que esses pregadores têm aplicado às igrejas. O senhor falou sobre a questão da cobrança, né? Tanto dos que convidam Sim, e dos que são convidados. Se não me engano, o livro de Tiago vai falar sobre isso, né? Que aqueles que ensinam, eles são cobrados com maior rigor. sim. Porque cabe a eles, né? A maneira que tudo isso é transferido. E eu fico pensando, né? Quando a gente fala de engajamento, a gente está exatamente na área, né? A gente trabalha com marketing, então assim, a gente entende muito bem como que funciona. Se a gente quiser viralizar dentro de 20 dias, a gente consegue fazer isso. De maneira muito fácil e simples. Né? Eu até tive uma proposta recentemente de acontecer algo aqui dentro desse ambiente. E aí, então, eu conversando com o pastor Giovanni, e ele falou comigo assim, cara, até onde a gente pode ir, sabe? Até onde é permitido, até onde a gente pode dar espaço para que as coisas aconteçam mais rápido. Porque é justamente isso, se a gente não tomar cuidado, a gente perde os nossos valores. E aí eu falo a gente, eu digo no quesito geral, né, como igreja geral, não uma igreja específica, mas assim, no quesito geral. Porque o mundo que a gente está hoje, né, esse mundo digital, ele exige essa presença. Sim. A gente fala isso para os nossos clientes sempre. Por exemplo, a gente conhece um advogado, a gente conhece um mecânico, a gente conhece um barbeiro, a gente conhece uma igreja, que eles falam, não, eu não faço porque eu não gosto de rede social. Tudo bem, mas você entende que você precisa estar lá? Porque se você não estiver lá, você não vende. Se você estiver lá, você não aparece. Hoje é isso. Então existe essa autocobrança, né? Eu não digo da sociedade, mas do mundo. O mundo que nós vivemos hoje é digital. Se você sai hoje sem o seu celular, você não paga Uber, você não paga conta, você não faz Pix, você não faz nada. Você não comunica. Hoje em dia, quem escreve carta, quem manda fax, não existe isso mais. Então, o mundo que a gente vive hoje, ele exige isso. Só que é justamente o que o senhor falou, a questão dos princípios. Até onde nós podemos negociar? Até onde nós podemos entregar isso? E como sabe? que Deus fica dentro desse cenário? Porque são 3 pilares que nós poderíamos pontuar aqui dentro deste contexto. O primeiro, as questões de revelações, de profecias, de cobrar para revelar. Sim. Gente, tem coisas... E sabe qual o texto bíblico que eles usam para colocá-los como autoridades? Aquele de Elias, quando Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra. Mas vamos olhar para Elias e vamos olhar para esses profetas. Cada um se colocar no seu lugar, né? O homem sozinho,
dentro de um cenário cruel, e as pessoas e os profetas de hoje ainda têm coragem de se assimilar a ele. Outro tanto é a questão de você exatamente abrir uma tela, suas redes sociais, chamar a multidão e se autopromover com isso aqui. Então, o que eu penso? Eu penso que se nós não tivermos cuidado, até nós, que somos bíblicos, que buscamos e temos apreço pela palavra, em algum momento seremos mal interpretados em detrimento desses que estão chegando aí com essas novidades. Sim. Então fica mais fácil para eles viralizarem e contar uma mentira. Porque uma mentira nós, bem contada se exatamente, torna verdade. E nós, tentando combater essa mentira com a verdade, saímos como errado ainda. Sem dúvida. Mas eu continuo com Paulo, porque Paulo ele vai falar que haveria esse tempo. Com E certeza. está acontecendo. Mas nós, como igreja, falou, e aqui muito bem em suas palavras, falando sobre a revelação dos últimos dias, e haverá o grande dia, e nós estaremos lá. Uns serão meninos, outros serão homens. Aí Mostrem as separa. suas mãos, cadê as suas obras? Entra para mim, para o gozo eterno. E você minhas foge de ovelhas. tudo, né, pastor Giovanni? Hoje você foge do olhar do pastor, você foge do olhar da esposa, você foge do olhar do obreiro, mas naquele dia não tem como fugir, não. Naquele dia, os olhos estarão literalmente em você, sabendo tudo que você fez. E será lhe apresentado. Eu disse em versículos posteriores ao que o senhor leu, ainda dentro da carta de Paulo a Timóteo, e nós falamos isso no começo, vamos provar biblicamente o que é uma pessoa apaixonada pelos princípios bíblicos, amante do céu e mesmo sofrendo, apaixonado pela graça, é Paulo. Ele está escrevendo tudo isso para Timóteo, que está engateando no ministério, se desenvolvendo como uma autoridade espiritual. Aí ele sabe que ele vai ser decapitado, porque ele está em Roma, está atrelado a um soldado pretoriano. Aí ele fala assim: Timóteo, eu já estou certo. O que ele está dizendo? Eu já estou convicto que eu vou morrer daqui a pouco. Eu não tenho mais para onde ir. Todavia, eu combati o bom combate. Vamos dar uma parada aqui para a gente continuar? Sim. Ele passou por tudo que nós apresentamos há poucos minutos atrás, mas ele disse assim: o combate permanece sendo bom. Aleluia. Sofri, chorei, fiquei sozinho, mas o combate permanece sendo bom. Continua. E os meus dias estão terminando. Mas além de combater o bom combate, olha a convicção, eu guardei a fé. E agora eu estou esperando aquela coroa que já for anunciada. Sim. Mas próximo a esses versículos, ele faz 3 pedidos a Timóteo, gente. Sim. E é esses 3 pedidos que têm arrebentado com os meus pensamentos. Me feito passar dias pensando, ele vai morrer, Leandro, ele vai ser decapitado. É a morte que estava esperando ele sabia dela. Ele está prestes a acompanhar em loco o machado cortando a sua cabeça, o seu pescoço. Aí ele fala assim: Timóteo, mas eu quero te fazer um pedido. Depois de tudo que eu já lhe anunciei, tudo que eu já previ, eu quero que quando você vier me visitar, não demore vir. E venha antes do inverno, porque o inverno é solitário, é triste. Mas quando você vier, não venha de mãos vazias. Você me traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga-me os livros, bem como os pergaminhos. Isso aqui é um homem que vai morrer? Ou pelo menos, na mente dele, Porque parece que ele vai morrer. Não precisa. Se ele vai morrer, não precisa de capa. Sim. Ele diz que já os dias deles acabou. Já estava convicto, né? Já estava convicto. Ele também não precisa de livros. Quem vai morrer não quer livros. Agora vamos pensar. É a última carta que ele está escrevendo. O punho dele está trêmulo. As lágrimas estão descendo no rosto. Mas tem uma convicção dentro dele. Ô Timóteo, eu quero a capa, os livros, mas eu tenho um terceiro pedido, que é, eu quero também os pergaminhos. Vamos pensar? A capa no Velho Testamento, riqueza de detalhes, era unção,
Quando Elias vai, o que que fica? Eliseu utiliza ela como? Bater nas águas e as águas se abrindo. Unção. Aonde Eliseu vai, o que eles falam? A unção de Elias repousa sobre Eliseu. Então Paulo está dizendo assim, eu comecei na unção, eu ministrei, combati o bom combate na unção, mas eu não vou morrer sem a unção. E ele está deixando um legado, não é uma lacuna. E o que eu penso, o que é que meu filho Ravi, se Jesus não voltar na minha partida, o que é que vai ficar para ele? Que unção que eu vou deixar para ele? Qual é o exemplo de homem, de Deus, de uma pessoa séria, bíblica? Como que ele vai poder olhar para mim e falar assim, meu pai não deturpou a palavra. Se ele não fez isso, eu também não vou fazer. O que que essa geração que está aí hoje vai deixar para a geração daqui 10, 20 anos? O que que as redes sociais vai deixar através desses homens para essa geração vindoura aí, gente? Você percebe que não é só um cenário caótico? Você percebe que há um problema gigantesco a ser resolvido? Sim. Continuo. Paulo pediu a unção, a capa, e ele disse assim, tem um detalhe, eu quero os livros. Os livros aqui falam de conhecimento. Jesus disse, o meu povo perece. Por quê? Por falta de conhecimento. Quando você que está me ouvindo aí aplaude alguém que entrega uma identidade, um CPF, mas não consegue dar glória a Deus naquele culto de ensino, quando a Bíblia está sendo falada e pregada, você está sendo conivente com esse tipo de pessoa, com esses pastores do Pix, com essa classe que deturpa a Bíblia, que não quer a Bíblia. Falo e repito, se você jogar a Bíblia na igreja desses pastores que gostam desse tipo de coisa, aberta, não fica um, porque eles aprenderam a viver sobre isso, aprenderam a viver para isso. E qual é o evangelho que está sendo pregado aí, pastor? Você não vai sofrer, Sim. você não vai adoecer, você não vai ter problema. Se tiver, Deus é suficiente. Mas é claro que ele é suficiente. Mas o jeito que eles expõem dá-se a entender que é tudo muito fácil. E não é. Aí Paulo está falando, eu também quero morrer com conhecimento. Eu comecei com ele, caminhei com ele, e eu vou morrer com ele. Aí ele vem a palavra final. Ele fala assim, Timóteo, mas não esqueça dos pergaminhos da palavra, porque eu comecei anunciando a palavra. Aleluia. Eu combati o bom combate anunciando a palavra, mas eu vou morrer dependendo da palavra. É o maior exemplo para nós. Unção, graça e misericórdia. Aleluia. São os 3 pilares de um ministério bem-sucedido. Unção, graça e misericórdia. Unção, Capa, graça. conhecimento, palavra. É isso que a nossa geração precisa. Aí nós entramos naquele contexto que você falou, sobre o que agora está sendo anunciado nas redes sociais. Não tenho nada contra o pregador, também não posso falar sobre ele, não me cabe. Penso que se estão dando oportunidade para ele, é porque, segundo eles, ele tem alguma coisa, mas eu tentei achar um conteúdo bíblico em todos os vídeos, eu não consegui achar um texto. Eu não consegui ver a Bíblia aberta. Eu não consegui achar. Você vai criticá-lo? Não. Eu vou criticar quem o convida. Vai criticar o público? Também não. Mas eu não posso ser conivente com isso, gente. Sim, a gente não pode, claro. Uma igreja bíblica, os homens bíblicos não podem aceitar, ademoestar, mentorear, tudo bem. Mas a gente não pode aceitar isso nos nossos púlpitos. Não podemos fazer que essa geração vindoura aí aceite isso. O evangelho é cruz, é calvário, é renúncia. É dias difíceis, sombrios. Estava num curso ontem, senhores, e o pastor Silas Ronaldo, um grande amigo, pastor regional de uma das regiões do nosso ministério, ele contou os traumas que ele tem por um momento de frustração ministerial que ele passou. Aí você fica assim, um homem que hoje é um espelho, um exemplo, passando por tudo isso. Se ele passou, ele está dizendo que o evangelho não é fácil. As lutas internas existem, os problemas acontecem. Aí vem esses dos dias atuais e jogam na mesa essas palavras. Estou vendo um anjo, o arcanjo, a caneta assinou. É difícil. É difícil. Nós vemos muitos milagres acerca da caminhada de Jesus, Sim. daquele que ele veio fazer aqui na Terra, nesses 3 anos e meio. O próprio livro de João
O último versículo vai dizer que se fosse para escrever, Não caberia. não caberia. E eu creio que a Bíblia não mudou. Sim, Jesus não mudou. mesmo. E devemos nos levantar também nessa geração para confrontar. Aqui, como o mesmo falou, nós estamos falando aqui de pregadores, não citando nomes aqui, pelo contrário, estamos falando do conteúdo que está sendo ministrado. E nós, como os remanescentes, não podemos ser omissos e nos calar diante dessa situação. Pelo contrário, Paulo debatia no Sinédrio, falava acerca da palavra do Senhor, introduzia a palavra nos corações dos irmãos. Os irmãos saíram de lá com sede, vontade de ouvi-los. Vamos lá, pastor. Leandro, quanto tempo tem o ministério de vocês? Nossa, aqui 17 anos da igreja. Então tem 17 anos que vocês têm construído uma história, ok? Se hoje vocês entregassem o púlpito e o público que tem ao longo de 17 anos, ouvido dia após dia de forma exaustiva, palavra, 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 palavra. Os pregadores que são convidados, palavra. Os cantores que são convidados pregam através do louvor, palavra. Vocês entregariam o púlpito e o público de vocês a uma pessoa dessa? De forma alguma. De jeito nenhum. Quando o culto terminasse, o que iria acontecer com a mente daqueles que estão acostumados a ver vocês falarem só da palavra? Como que iria ficar o coração dessas pessoas ao ouvir, gente, mas então tudo que veio construindo aqui não é certo? Eu sempre olho para a vida de Jesus, porque Jesus, além de ser um grande mestre no mundo antigo, enquanto em vida na terra, ele sempre usou a palavra para confrontar os seus perseguidores. Sim. Ele estava pregando, aí ele falou sobre Satanás cair como um relâmpago. Aí, quando ele terminou o sermão, apareceu um rapaz, jurista, e disse assim: Senhor, eu gostei da mensagem, muito bom conteúdo, mas o que é que a lei, o que é que eu tenho que fazer para granjear a vida eterna? Jesus poderia falar tudo, ele havia descido de lá. Ele falou assim: o que é que a lei manda? O que é que você leu lá? Aí ele disse: eu li lá que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, e o Senhor sobre todas as coisas, Deus sobre todas as coisas. Jesus, disseste bem. Jesus poderia montar um cenário, mas ele disse assim: dá uma olhada lá. Ou seja, na palavra. O que a palavra está mandando? Então, é um cenário caótico, é um cenário estranho. É muito controverso você ver e não poder palpitar. Paulo Gandra, uma pergunta que não quer calar. O senhor que já é um pregador itinerante, eu vou deixar até embaixo aqui, queridos, nos comentários aqui, no vídeo, você que queira convidar o Paulo Gandra com este Ministério da Palavra, tem agendas abertas? Tá tudo aberto. Aonde me convidarem, eu tô indo. Foi difícil trazê-lo, querido, é bem cheia a agenda, mas tem espaço. Já fazia alguns meses que nós estávamos. Tem espaço. Tem espaço, tá bom? Responde, tá ok? Mas, como o senhor é pregador itinerante, o senhor está na estrada há muito tempo, pregando a palavra do Senhor, eu creio que o senhor já enfrentou alguns desafios nessa estrada. Na geração de hoje, para o senhor, de quando o senhor começou, agora o senhor já está há um tempo, na geração de hoje, está difícil pregar a palavra genuína? Muitíssimo. Mas assim, está complicado. Não vou generalizar. Sim. Eu encontro igrejas apaixonadas pela Bíblia. Eu encontro constantemente. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo, não vou citar nomes, não vou citar endereço, não vou citar ministério, mas eu preguei há pouco tempo em uma igreja e eu dei tudo que eu tinha como conteúdo em 1h20. Tudo que vocês puderem imaginar, vocês já me ouviram várias vezes. Sim. Podem falar melhor do que eu o conteúdo que Jesus me deu. Quando eu terminei, quando eu acabei de pregar, a pastora falou comigo assim: você tem alguma revelação para entregar? Eu olhei para ela com um sorriso estranho e falei assim: mas tem 1h20 que eu estou entregando só revelação. Só Bíblia. E eu nunca mais voltei nessa igreja. Alguns amigos meus passaram lá e
falaram, Gandra, você não voltou? E eu contei o que aconteceu. Talvez eu penso que eu fui um pouco rude na minha resposta. Quando eu disse, mas tem 1h20 que eu estou dando só, entregando só a revelação, presumo que tal pessoa ficou chateada. Mas você consegue entender que depois de 1 hora de sermão expositivo, parece que está faltando alguma coisa ainda para algumas pessoas? Então sim, respondendo sua pergunta, está difícil pregar a Bíblia em alguns lugares. Sim. Não pelo fato da Bíblia não ser suficiente, mas exatamente pelo fato desse público ou da liderança embutir na mente do público que a Bíblia não é suficiente. Pois é. Eu fiz essa pergunta porque Paulo, em sua carta, que nós lemos aqui, no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias consciências. Ou seja, hoje as pessoas estão com uma espécie de cardápio na mão. Sim. Elas vão para a igreja tentando enxergar, olha, vou ver qual é o pregador que estará ministrando, vou ver qual é o ministro de louvor que estará ministrando. Opa, esse aqui me agrada, então vou lá ouvi-lo. Esse aqui não me agrada mais. Eu vou olhar nas redes sociais, vou ver aonde os pregadores estão. Opa, esse aqui eu vou atrás dele, aonde ele estiver. Esse aqui eu não acompanho mais. Então, o que está movendo, pelo meu ver, posso estar enganado, não é a palavra do Senhor. O que está movendo o coração deles é o homem, né? E se o homem, se ele é movido pelo homem, quando chegar desafios da vida também, ele cairá com o homem. Mas se nós somos movidos pela palavra, querido, passarão os céus e a terra, a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Glória a Deus. Então a nossa maior tristeza é entender que, por um lado, é até bom que está se cumprindo, mas por outro lado, as pessoas estão escolhendo quem elas vão ouvir. Não estão atrás mais de conteúdo bíblicos, mas estão atrás de pessoas, entretenimento, pessoas que vão revelar o seu estado, trazer uma palavra de conforto e desprezando todas as promessas que existem na Bíblia Sagrada. E foram muitas, foram poucas. Então hoje eu creio que o Senhor tenho certeza que o Senhor é um pregador da palavra do Senhor, de confronto, está aqui poder pregar a verdade. Não é à toa que nós o convidamos para estar no nosso ministério, conhecemos e respeitamos o ministério que o Senhor tem. Mas eu tenho certeza que o Senhor levantou o Senhor e levantará homens e mulheres que têm esse mesmo amor apaixonante pela palavra. Porque eu volto a dizer, são poucas pessoas que eu vi como o Senhor pregar, colocando uma paixão. O Senhor falava de apóstolo Paulo sendo sacrificado, sendo morto, na verdade, né? Ele falou que seria sacrificado, sendo morto. Eu fiquei imaginando Paulo com a sua cabeça, a guilhotina vindo, cortando a cabeça dele, né? Ele pedindo antes de morrer, né? Pedindo a sua capa, o livro. E eu fiquei, assim, quase emocionei mesmo, porque o Senhor me fez entrar dentro da história. Glória a Deus. Então é isso que Deus te deu, este É a paixão, ministério. né? É a paixão do ministério. E um detalhe, o ministério, andar com Deus é tão complicado porque a gente quer parar constantemente. E a gente não para, Leandro, exatamente porque essa paixão, esse amor pela Bíblia não deixa. Não tem nada que me deixa mais feliz do que abrir a Bíblia, expor o texto e ver as reações que o próprio texto faz nas pessoas. Quer ver uma coisa? Ontem eu saí de casa às 6 da manhã, tive inúmeros compromissos ao longo do dia, não voltei em casa, eu troquei de roupa na rua por assim dizer, e do curso que eu estava, eu fui direto para a igreja pregar, sem tomar banho, enfim. Mas eu fui com uma satisfação, eu cheguei bem aquém do que eu sou, muito cansado mentalmente, mas cheguei. E eu preguei numa concentração de jovens. E o que aconteceu ali, sabe aquele culto que está tranquilo? Ele está acontecendo, mas ele está tranquilo. Quando nós abrimos a Bíblia e expomos o texto, houve um alvoroço na igreja, de glória a Deus, aleluia. E não é porque era o Paulo Gandra que estava pregando, é porque a Bíblia foi aberta. E a Bíblia por si, ela fala, ela é uma fonte. Quando Jesus estava com aquela mulher, a samaritana,
ele pediu ela água, ela disse, mas você não pode fazer isso, o senhor é um judeu, eu sou um samaritano. O senhor sabe que um dia a gente volta para falar sobre os problemas que um tinha com o outro? Jesus disse assim, ô mulher, é a palavra falando, se você conhecesse o dom de Deus, e com quem agora, e nós remetemos a João, do princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Você está entendendo? Se tu conhecesse o dom de Deus, é como se eu estivesse lá agora. E com quem você está falando? Jesus dando um sorriso para ela, todo arrepiado, porque ali é a palavra entrando, Aleluia. a palavra movendo. E ele continua, se você conhecesse o dom de Deus, e com quem você agora está falando, ou seja, com a palavra, não era eu que lhe pediria água. Pelo contrário, você iria me pedir, detalhe, e a água que eu lhe ofertasse, além de te nutrir para essa vida, lhe conduziria a uma fonte inesgotável. Meu Deus. Aleluia, Deus. Então a palavra é inesgotável, a palavra é por si inesgotável. Um conselho para essa geração, abra a Bíblia. Permaneça com a Bíblia aberta. Fale só da Bíblia. Aprendi ao longo do tempo a não falar de ninguém, não falar da minha pessoa e falar sempre da Bíblia. Você viu quem caiu? Não vi não. Eu vi quem Deus levantou através da Bíblia. Aleluia. Você viu quem pecou? Não, não vi não. Eu vi quem Deus perdoou através da Bíblia. Você viu o que aconteceu, o erro teológico? Vi não. Eu vi quem Deus está levantando através da teologia bíblica. Então é a Bíblia. A Bíblia por si. Nada de invenções, nada de adendos, apenas a palavra. Isso não quer dizer que você não tem que estudar. Pelo contrário, olha o exemplo de Paulo. Me traga a capa, a unção, me traga os livros, conhecimento, mas me traga a palavra. Aleluia. São os Deus. 3 pilares que o ministério precisa para sobreviver nesses dias. E um detalhe, muito provavelmente, o bíblico, ele não vai granjear os holofotes. E se assim acontecer, vai ser em baixa estatura, aqui parado, com esses que não estão nem aí para a Bíblia. Verdade. Concordam? Concordo plenamente. E a nossa oração é que Deus levante mesmo nessa geração homens e mulheres que não tenham medo de pregar a verdade. Glória a Deus. E que Homens e possam mulheres. ser observados, né? Sim. Porque uma parte da nossa conversa aqui, isso pra mim ficou bem óbvio. Porque às vezes a gente fala do agora, mas a gente já pode pensar também no que está causando na história. Né? Então, um cenário que é difícil hoje, no futuro, Vai ficar será pior. Pior. Porque, assim, a quem eu vou olhar? Sabe? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar acerca de sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, era justamente isso. Olha, aqui tem alguém que você pode ter referência. E eu falo porque, assim, no meu convívio mesmo de amigos, eu nem falo da igreja especificamente, a quantidade de pessoas que precisam se espelhar em alguém que elas não conhecem, e quando eu digo não conhecem, por exemplo, é um pregador lá de rede social, é absurda. Sabe? Porque aqui, por exemplo, eu particularmente tenho alguém, eu tenho ele, que eu posso olhar, que eu posso, né? A gente desentende, a gente se entende, a gente briga, a gente conserta, mas é alguém que participa ativamente das minhas situações do dia a dia. Então é alguém que me conhece de verdade. Então como que eu posso ser discipulado por uma pessoa que eu nunca disse oi, por exemplo? Não tem lógica. Então quando nós falamos sobre essa questão de referência, isso é muito sério. E assim, é um grande problema hoje, porque como que a gente, por exemplo, pode se espelhar nessas pessoas? E aí a gente vê a massa que vai acompanhando, às vezes, né, dando engajamento, às vezes repercutindo e tal. Então assim, a gente às vezes começa a se perder. Sim. Nessa questão. Eu estava contando para ele de manhã, mais cedo, que eu fui fazer um comentário, né, sobre uma situação na internet, e o cara falou assim para mim, por isso que é muito difícil ser cristão. Vocês acham que tudo tem que ser levado a ferro e fogo, vocês acham que a gente não pode se divertir? E eu falei assim, meu amigo, ele tá assim, para mim só conta ser um bom cristão. Eu falei, beleza, ok. Mas então, já que você tá falando que você é cristão, você é seguidor de Cristo, certo? Ele, certo. A pergunta é, será que Cristo está satisfeito com isso que você está se alegrando? Por você ser seguidor dele, basta olhar para ele. Então, assim, Sim. será que aquilo que você está se alegrando, aquilo que você está, de certa forma, né, dando muito ibope, será que Cristo está satisfeito com essa situação? Está sendo conivente com Então, isso. assim, isso é muito grave, é muito sério. E eu vejo que essa geração, além de necessitar muito daquilo que nós falamos aqui,
né, que são homens e mulheres que se posicionam de verdade no reino de Deus, precisa também ter um pouco daquilo que você estava falando hoje de manhã na sua ministração, é a questão do legado, sabe? Nós citamos aqui sobre a questão de Elias e Eliseu. Em algum momento eu vou parar, em algum momento eu vou partir. Quem vai dar continuidade a esse evangelho? O próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, ele vai dizer, eu fui colocado como defesa do evangelho. Então, assim, quem vai ser essa pessoa quando nós partirmos? Quem que vai dar continuidade? E falando sobre legado, de Gênesis a Apocalipse, eu não vi um personagem bíblico levantado por Deus que deixou uma lacuna. Todos eles deixaram um legado. Todos eles foram tirados e outros deram continuidade àquilo que eles estavam construindo. Um detalhe, sempre falando de Paulo, porque é o pilar do nosso bate-papo hoje. Você se lembra o que Paulo falou sobre as ministrações da pregação e o conteúdo que ele ensinava? Ele disse assim, ó, se qualquer um, ou até mesmo um anjo, tentar colocar algo além do que está aqui, seja anátema, duvide. Ele está falando de seres celestiais, até anjo. Porque ele chegou a uma conclusão tão óbvia que a Bíblia é a suficiência, que a palavra é a suficiência, que o pergaminho é a suficiência, a ponto de dizer, não, se um anjo aparecer e falar algo diferente de tudo que foi construído aqui, isso é convicção demais, gente. Sim. Isso é contato demais com Cristo. E se é alguém que teve contato e pode falar, é ele, porque segundo ele conheceu um homem que subiu até o terceiro céu. E quando perguntado o que ele viu lá, ele falou, eu não posso falar, porque se eu comentar, vocês vão achar que esse homem é louco. Isso é revelação. Sim. Trazer o que está lá em cima aqui para baixo e discorrer, dissecar, apresentar. Então, em todos os episódios que Paulo aparece, ele aparece pregando a palavra, vivendo a palavra e fluindo através da palavra. São coisas assim que, se você parar para observar, você percebe que nós estamos no caminho totalmente errado. Essa geração está muito perdida biblicamente. Muito perdida. Hoje as crianças estão falando sobre o Apocalipse. Sim. Você tem noção que é isso? Não teve maturidade ainda para parar de tomar o leite e quer falar sobre o Apocalipse. Outro, você entrega um microfone na mão dele e ele fala das línguas estranhas. Inventam as línguas estranhas, porque isso é invenção, gente. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é amável, é dócil, é uma pessoa. Aleluia. O Espírito Santo gosta de contato, intimidade. Você não consegue enxergar ou sentir a pessoa do Espírito Santo nesses movimentos neopentecostais. E, de forma sorrateira, está chegando nas igrejas bíblicas também. E por quê? Porque estamos dando palco para isso. As redes sociais ajudaram muito, isso é um fato. Sim. Mas, em contrapartida, atrapalhou muito a fé cristã. Diminuiu muito a nossa espiritualidade. Eu oro para que o Senhor me ajude a continuar a minha caminhada, não dependendo das redes sociais, muito embora eu precise. Porque o fim é muito trágico. Você tem que se emocionar de forma carnal, você tem que apresentar coisas que não existem, é terrível. É terrível. Verdade. É isso, Paulo Gandra. Eu sei que não está sendo fácil. O senhor, como pregador, como pastor, hoje, falando sobre Apocalipse. Peraí, antes de entrar aí, só pra você não perder. Deixa eu entrar. Não, só pra você não perder. É porque eu lembrei aqui de quando você me falou sobre a questão da carta de Paulo. Você lembra? Que ele mandava para sinagogas as cartas pedindo autorização. Sim. Lembra? Para poder prender, fazer o que fosse necessário, né? Usar assim de meios diretos para resolver o problema, né? Alguém que suspirava, respirava ameaça de morte, de tão intenso que ele era naquilo que ele fazia. E quando ele se converte, ele usa a mesma estratégia. Intensidade. E até hoje, as cartas que outrora eram enviadas para matar, continuam gerando vida. Que isso. Tramitando. Sabe? Eu tava, enquanto ele falava, eu tava lembrando de quando você me falou isso.
Porque, assim, isso é muito profundo. É o- E aí, quando a gente fala de legado, é justamente isso. Exatamente. Porque, assim, o negócio transcende o tempo, ele permeia as estações, ele vai muito é à o frente dia- daquilo que a gente conhece. Foi o tempo dele, próximo ao tempo dele, até os dias atuais. A Bíblia, quer ver uma coisa? A Bíblia é tão viva que ela é mais atual que o jornal que vai passar amanhã, Sim. com as notícias do que aconteceu hoje. Você tem noção que é isso? Aí Billy Graham entrou para a história, com todo o seu ministério, e quando ele estava terminando seus dias, ele disse assim, eu só tenho algo a dizer, o que é? Perguntaram para ele, Billy Graham, você tem arrependimento de alguma coisa? Você poderia, se tivesse condições de fazer mais alguma coisa? Ele disse assim, ficar com a Bíblia. Aí tal pessoa perguntou, e você passa quanto tempo lendo a Bíblia? Ele oferiu a resposta. Eu leio a Bíblia 10 minutos por dia e não consigo ficar 10 minutos sem lê-la. Você está entendendo? Aí ele disse assim, e um detalhe, vai ficar tudo bem, porque eu li a última página da Bíblia Sagrada. Em todo momento, palavra, Bíblia. E o meu pastor um dia falou algo muito interessante. Ele disse assim, ó, pastor Ezequiel Moreira, é tão bom quando a pessoa ganha a oportunidade, não importa o tempo que ela tenha. Se ela tiver 5 minutos, ela fala só da palavra. Se ela tiver 10, fala da palavra. Se tiver 3, fala da palavra. Porque a palavra é a suficiência de Deus na terra. Tô certo? Certíssimo, certíssimo. Mande aí. Mas eu queria falar sobre o Apocalipse por quê? Porque este conteúdo que está sendo gravado aqui hoje, logo logo estará aí nas nossas redes sociais, os cortes, a ministração, esse bate-papo tão real no dia de hoje. Mas se Jesus não voltar até lá, eu creio que... E eu quero que ele volte. Quero que ele volte também. Amém. O Apocalipse, as pessoas hoje já não estão tendo tanto medo assim de falar sobre a volta de Cristo, para onde Hoje está nós mais aberto, passaremos a eternidade. Porque nós passaremos a eternidade. Somos eternos. Isso não temos dúvida. O pastor pregou sobre isso lá na igreja. A diferença é se estaremos na eternidade no céu Ou no no ranger de inferno. dentes. Foi o que eu falei quarta-feira, né? né? É no ranger de dentes. E aí? É, Pastor pregou sobre isso. Profético. Profético. então quer dizer que nós temos a escolha. Sim, A escolha é nossa, né? Esses dois ambientes existem? existem, Esses dois ambientes são reais? são reais. Todo ser humano, em algum momento, vai para um desses ambientes? Sim. Então nós temos a escolha, não temos? Concordam comigo? Se você tem a escolha de morar no céu, vou tratar essa eternidade como céu, para fazer jus àquilo que nós vivemos e ouvimos ao longo de toda a nossa história cristã, nossa fé cristã. Querem morar no céu? Vou para o céu. E vou tratar o inferno como lugar de ranger de dentes. Sim. Ok? Vocês concordam que Deus tem nos dado tempo para pensar e agir acerca desses dois ambientes? A escolha parece, eu vou falar com muita humildade, sem ofender a exegese bíblica, a escolha parece que Deus fez assim, ó, tá nas suas mãos. A escolha é de vocês. Você decide. Aquele quadro nunca foi tão real, aquele quadro da porta larga e da porta estreita, como agora. Lembram disso? Uhum. Eu era menino, eu chegava em algumas casas, até sumiu esses quadros, né? Os quadros antigos. Aí tinha o da Arca de Noé, enfim. Aí tinha aquela portinha pequenina, 2, 3 pessoas, uma porta gigantesca, que era a porta larga. Uhum. As minhas tias gostavam de falar sobre a porta larga, com uma multidão de gente. Nós temos a escolha, gente. Nós temos a escolha. E a Bíblia é tão terrível e, ao mesmo tempo, tão temível, que ela disse assim, para esses, não para nós, para esses, que estão brincando, que estão deturpando a Bíblia, que não estão pregando a palavra, que estão falando de maneira capciosa, errando e fazendo errar os pequeninos, naquele dia, eles vão dizerem, mas em teu nome nós, Meu Deus, profetizamos. em teu nome nós expulsamos, curamos. Mas Jesus vai dizer assim, tudo bem, mas afastai de mim,
porque eu não lhes conheço. Meu Deus. E o cenário que me vem na memória agora é só das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Vamos lá? Todas as 10 conheciam o noivo. Sim. Todas as 10 sabiam da festa. Todas as 10 tinham azeite. Todas as 10 tinham lamparina. Todas as 10 sabiam que o cenário, em algum momento, ele iria aparecer. Todas as 10 participaram da noite. Só que 5 disseram assim, não basta ter azeite, tem que ter a reserva. Meu Deus. E as outras 5 disseram, não, mas ele vai demorar. Aí o inesperado aconteceu. Que hora que o noivo apareceu? À meia-noite. Por quê? Término de uma história, começo de outra história. Aleluia. Término de um dia, começo de outro dia. Aí quando ele aparece, as que estão preparadas, elas não estão preparadas porque tem a lamparina. Não, porque as outras 5 loucas também tinham. Elas não estão preparadas porque eram amigas do noivo. Por quê? Porque as outras 5 também eram. Elas não estão preparadas porque era amiga da noiva, porque as outras 5 também eram. Elas não estavam preparadas porque tinham azeite, porque as outras 5 também tinham, mas não tinha reserva. É por isso que o texto diz assim, ó, e a lamparina começou a apagar. As 5 prudentes disseram assim, a gente está tranquilo, porque a gente tem azeite aqui e tem a reserva para continuar a iluminar a noite. Mas olha isso aqui, gente, vocês podem fazer um corte nisso aqui. Olha a resposta das 5 prudentes. Mas vocês sabem aonde vendem o azeite. Meu Deus. Vocês conhecem aonde ele está. Quem sabe dá tempo ainda, volta lá na fonte, porque é inesgotável. Quando elas foram, as 5 prudentes encontraram com o noivo tomou a noiva para o banquete, entraram para a sala do banquete, fecharam a porta. Quem chegou? As 5 chegou com o quê? Com azeite e com a reserva. Elas bateram na porta. O noivo atender é sinal que elas conheciam o noivo conhecia elas. Sim. Elas baterem na porta é sinal que era amigo do noivo. Ou seja, nós temos azeite, nós temos lamparina, sabíamos do noivo, somos amigos do noivo. O noivo não, mas a porta é fechada. Acabou. E a porta que eu Acabou o fecho, tempo. ninguém abre. A Acabou porta o que ele tempo. abre. Tá entendendo? Então, assim, são coisas que nós devemos pensar, praticar, respeitar, sobretudo, conseguirmos falar com veemência contra esses. Porque se não tiverem João Batista na nossa geração, a geração vindoura vai sofrer. Você sabe que dia que Jesus vai te chamar? Não sei. Nós não sabemos. Temos que continuar com a Bíblia, fale isso com a Regiane sempre. Entre inventar e apenas pregar, e se inventar for o palco para mim deslanchar ministerialmente, tanto a nível nacional quanto internacional, e pregar a palavra, não me colocar entre os holofotes, eu prefiro continuar com a palavra, não ser reconhecido ou conhecido, mas ser ciência. Sim, Que sim. estou no caminho certo. Vale ressaltar, Paulo Gandra, que nós estamos aqui batendo em redes sociais. Pelo contrário, nós entendemos que isso aqui é um veículo que pode ser usado para o bem e quanto para o mal. Sem sombra de dúvida, nesse exato momento, nós estamos aqui ministrando para milhares de pessoas. Sim. Hoje, o senhor estará lá com uma multidão da igreja esperando ouvir a voz de Deus através daquilo que Deus derramou na vida do senhor. Então, ao mesmo tempo que estamos aqui ministrando, existem pessoas que receberão este vídeo lá no exterior, na Europa, como no podcast passado, as pessoas de Portugal conversando com a gente. Olha como um veículo deste tamanho, uma internet, pode ser um canalizador da palavra do Senhor e nos levar lá no exterior, onde que eu, pelas minhas condições e raízes, jamais sonhei pisar. Mas a palavra do Senhor chega lá. Então, eu acho interessante que não podemos aqui bater, falar
Pelo contrário, estamos falando aqui de pessoas que usam para o mal. Sim. De pessoas que Às usam vezes para faz. auto se promover. Promover. E não promover a palavra. Não o centro que é Jesus. E a gente fala isso aqui com muito pesar e dor no coração. Porque o grande dia irá chegar. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Apocalipse, capítulo 5, que quando João é tomado, levado ao céu, o anjo bradou e ele viu na destra do Senhor um livro. E esse livro estava escrito por dentro e por O fora. senhor me permite um adendo? Sim. E o senhor já continua com esse conteúdo. Vamos voltar alguns versículos e capítulos anterior a esse episódio. Leandro, olha o que esse João falou quando ele foi identificado por aquele cordeiro que havia acabado de chegar. Capítulo 1 do Apocalipse. O pai compartilha com o filho, que é o Cristo, tudo que ele queria entregar para João, e aquilo que João vê, se ouvisse, ele deveria anotar. Ponto. Jesus sai da eternidade, encontra João em espírito, ou arrebatado, e se apresenta para ele: eu sou o Alfa, o Ômega, estive morto, ao terceiro dia ressuscitei. Tenho na chave, tenho na mão a chave do inferno e da morte. Ok? Aí, tudo bem? Aí João pega e lança algo que é terrível. João, vocês podem depois observar, João disse assim, ó: eu, João, companheiro vosso. Antes dele continuar, ele fala assim, ó: na tribulação, na perseguição, estava na ira de Patmos por causa da palavra. Você percebe que a palavra sempre foi o cerne, o centro, o âmago dos acontecimentos? Todos eles, nenhum deles foi levado a ser martirizado, claro, com exceção de João, Pedro, Tiago, Paulo, por uma revolução. Todos eles foram martirizados porque pregava a palavra. E a palavra era anunciada. E a palavra era pregada. E a palavra era compartilhada. E a palavra era deixada. Então, assim, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para os nossos dias e, por que não dizer, até o arrebatamento. A Bíblia é suficiente. É isso aí. Continuando, nós vemos então, e a Bíblia diz que ele chorava muito, Sim. porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, de olhar para ele. Não havia ninguém nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Ele disse ao ancião: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá. É interessante que quando ele olha, ele não vê ninguém. Não vê ninguém. Não vê ninguém digno, nem na terra, nem no céu. Nem no céu. E aonde estava Cristo? E aonde estava Jesus? Eu acredito, na minha pequenez, intelecto, não sou um pregador exímio assim como o senhor, mas no livro de Salmos, capítulo 24, nós vemos Jesus adentrando no céu. E quando ele está chegando, o anjo grita: levantai, ó portas, lá vem o Rei da Glória. E outro lá atrás diz assim: ó, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Então João conhecia o Cordeiro. Sim. Mas quando ele olha, ele vê o leão da tribo de Judá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este episódio, porque será exatamente neste livro que estarão aí a nossa história das pessoas que não terão o seu nome no livro da vida. Olha que coisa interessante. Um dia desse eu fui interrogado, perguntado por uma pessoa, exatamente sobre esse livro. E a pergunta da pessoa eu não sei se foi capciosa, eu não dou palco para tais coisas, eu sempre sou muito honesto e sincero com a Bíblia. Tenho algumas dificuldades em entrar em alguns assuntos. E essa pessoa me disse assim: Gandra, me explique algo. Eu, o quê? E sobre o quê? Quem tem o nome escrito no livro da vida? Nós conhecemos desde criança que é aquele livro da nossa história. Uhum. Se ele pecou, Deus apagou o nome dele de lá. Parece até, assim, cômico, né? Porque você é levado a pensar que Deus... eu pequei hoje, Deus apaga. Pedir perdão, ele escreve. Mas não é assim. A onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus faz com que ele, além de ter esses atributos, esteja além, e muito além, da mentalidade humana.
A questão desse episódio, pastor Giovanni, ela é interessante, empolgante e ao mesmo tempo enigmática. Sim. Porque tudo que nós praticamos na terra, tudo que nós fazemos, quer seja bom ou ruim, segundo a Bíblia está anotado. Algumas pessoas que irão passar por este tribunal do trono branco, presumo que para receber o galardão, esse livro terá que ser aberto, porque você só recebe o galardão mediante, não as obras, mas aquilo, lembra do servo bom e fiel, dos talentos, não é verdade? Entra para o banquete, enfim. Não tenho dúvida que quando você chegar lá, eu sempre gosto de enfeitar, sem me ofender a exegese bíblica, eu penso aberto um telão. E lá ele literalmente pontuando, citando. Não consigo presumir e imaginar a velocidade, mas eu imagino, sem ofender a página da Bíblia, ele falando dos acontecimentos minuciosamente. Não creio também em um galardão maior para um, porque pregou muito maior para outro, senão o profeta Isaías teria maior que o profeta Ageu. Enfim, ministério mais resumido, ministério menos resumido. Eu creio muito nessa questão de intimidade, de santidade, de força, de tomar o céu pela força. Sim. O que vem na minha mente quando eu olho para esse episódio? Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu só quero estar com o meu nome escrito lá. Quero que Cristo faça jus. Paulo disse que nada é vão no Senhor. Sim. Quero simplesmente que todos os acontecimentos aqui na Terra que nós passamos, enfrentamos ou deixamos por amor a Cristo, seja colocado em pauta lá. Paulo Gandra, mas isso é obra. E a obra sem fé é morta. Mas e se nós unirmos toda a sua santidade, toda a sua renúncia, toda a sua busca com as obras que você exerce para Cristo e os céus? Tudo isso vai estar lá, gente. Sim. Tudo isso vai estar lá. Quanto você negou para viver o evangelho? A renúncia, porque só de nós estarmos aqui, houve uma renúncia. Sim. Você almoçou, pensou nisso aqui, daqui você vai para a igreja. Sim. Isso é renunciar o dia a dia. Então, assim, o que me vem na memória é sempre as mesmas coisas que venho ouvindo, estudando, garimpando ao longo do tempo. Esse livro não só despertará a curiosidade de muitos, como também separará muitos. Meu Deus. Independente do pregador, do cantor. Posso terminar essa resposta citando uma frase? Nesse dia, nós teremos acesso a coisas que nunca imaginamos. E presumo que o nosso intelecto estará como hoje, porque nós teremos que saber. Sim. Você vai ter que estar consciente de tudo que está sendo falado a você. Concordam ou Sim, discordam? concordo. Plenamente. Então, a surpresa será grande. Meu conselho? Permaneça em Cristo. Toma um banho do sangue dele. Aleluia, Mergulhe Deus. nessa fonte inesgotável e lute pela sua salvação. Renuncie. Se tiver que passar por cima de algumas coisas, passe, mas não abandone a fé. O arrebatamento é real. Glória Eu a vou Deus. ser arrebatado. Aleluia. Nós seremos arrebatados. Eu creio, Jesus. E falando sobre isso porque falamos dos falsos profetas, mas também falamos daqueles que pregam a verdade genuína. E talvez está dentro da sua casa, do seu lar, pensando assim, como está sendo difícil ser fiel, se ainda 7.000 que não se curvaram diante dos deuses de Baal. Como está sendo difícil na geração de se manter firme e constante na fé. Mas eu citei aqui o livro de João, capítulo 5, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não tenho dúvida disso. Irá valer a pena. Está valendo a pena. Está valendo a pena. Vamos pegar a palavra de Paulo. O combate é bom. O combate é bom. O combate está bom. Mesmo com o naufrágio, o combate é bom. O combate é bom. A gente está tendo as nossas dificuldades, mas o combate é bom. Vamos fazer uma coisa interessantíssima? Só de nós estarmos respirando e com saúde,
já está valendo a pena. Aleluia. Glória a Deus. O Verdade. combate é bom. Combate é bom. As outras coisas só as outras coisas são os detalhes da vida. Sim. E vamos E continuar. o Senhor vai acrescentando. Em Em nome de Jesus. Amém. Mas chegamos ao fim do nosso bate-papo. Que alegria estar com vocês. É sempre muito bom. Sou muito bem recepcionado aqui. Sempre muito bom envolver-me com vocês nesses bate-papos tão legais. E eu espero que não seja apenas a segunda. Não, que venha não. outras vezes. Tá vindo Forma coisa nenhuma. boa aí, tá vindo coisa Eu não boa aí. tenho dúvida. Eu vou falar aqui nessa gravação porque tá vindo coisa boa. Vamos lá, tem novidade chegando aí. Nós estaremos aí em breve montando aí um estudo. Você que quer ser um pregador, atentar um pouco mais aí sobre a palavra do Senhor, entender o livro de Apocalipse, Paulo Gandra será um dos professores, estarão aí. Uau! Nos Que ajudando surpresa neste agradável. conteúdo em nome de Jesus. Tá ok? E eu terei teria o enorme prazer em ofertar a vocês neste curso uma introdução a uma oratória, a hermenêutica, homilética. Vai ser muito bom. Glória a Deus. Vai ser Tá muito vendo bom. aí, querido? Olha, Vai ser muito bom. você não vai ficar de fora, né? Não pode ficar de fora. Então vai lá, se inscreve no canal, fica por dentro de todo o conteúdo que será oferecido aqui, tá bom? Nossas redes sociais. E muito em breve, Deus fará este sonho se tornar real. E você faz parte disso. Então eu quero deixar aqui para todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui agora, Paulo Gandra, aquela pessoa que quer levar o Senhor ao ministério. Como faz para te encontrar? As minhas redes sociais estão aí. Paulo Gandra Oficial. Lá você tem acesso direto a mim, através do direct. O número de contato é 98507-1643. E eu estou aqui para ofertar o que Jesus tem me dado aos respectivos pastores, ministérios que quiserem, assim, nos dar a oportunidade de estarmos juntos. Sem sombra de dúvida, o Senhor é um dos maiores pregadores Oh, meu Deus. que nós já conhecemos aqui, e eu falo isso com toda sinceridade e humildade no meu Obrigado, coração, pastor. porque nós vemos a receptividade da igreja, de como ela fica feliz em de ouvir. O Paulo Gandra estará conosco, compartilhando, desenhando a Bíblia Sagrada para nós, Glória a nos Deus. levando até o terceiro céu. Glória a Deus. Hoje nós iremos andar até o terceiro céu. Meu Deus, É assim que eles que fazem. É responsabilidade. assim que eles falam. Então, muito obrigado mesmo por ter atendido Obrigado. nosso convite. Obrigado, Vai pastor ser um Giovanni. prazer ter o Obrigado, senhor aqui Leandro. com a gente. Amém. Precisando de mim, eu estou à disposição para estar Amém. com vocês, tá bom? Igualmente, tá ok? Então eu quero deixar esse apelo para vocês aí. O Paulo Gandra já deixou aqui as suas redes sociais. Então corra lá, se inscrevam no YouTube e também segue lá Paulo Gandra. Ok? Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Segue. Lá tem conteúdos, pregações, conteúdos para edificar a sua vida. Verdade. Ok? Então não deixe de participar. Vamos lá. Tem novidade chegando aí. Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Tenham um bom culto e que a próxima vez seja o tão breve como essa. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais, queridos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.